Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu só estou aqui para apresentar esse rápido vídeo para vocês. Tá? A ideia de gravar esse vídeo veio da demanda de vários alunos que estão com um pouquinho de dificuldade, né, nas relações de potencial hídrico, tá? Principalmente no que se refere ali à determinação da pressão de turgor celular, tá ok? Então são apenas 3 slides, é um vídeo rápido, tá? Para atender essa demanda de dúvidas que vocês têm, tá? Antes da gente falar então sobre a pressão de turgor, rapidamente aqui eu quero relembrar com vocês os conceitos de potencial hídrico e seus componentes, né? Então, o potencial hídrico ele vai medir o estado de energia livre da água, tá? O potencial químico, né? No volume de moléculas de água. Nós falamos aqui também em aula teórica, né? A água pura vai estar no seu máximo estado de energia livre. E essa água pura, então, né? Ela tende espontaneamente, né, a reagir com o ambiente ao seu redor a fim de buscar um estado de menor energia livre de acordo com as leis da termodinâmica, tá bom? Na medida em que a água pura, né, sai desse seu estado padrão, né, a sua energia livre vai reduzindo cada vez mais, certo? Quais são os principais fatores, né, do ambiente ao redor que podem afetar a energia livre da água? O potencial osmótico, que nós vimos na aula passada, e esse potencial osmótico então mede o efeito dos solutos, tá? Quanto mais solutos tem, né, dissolvidos em uma solução, menor vai ser o potencial hídrico, mais negativo, né? Ou seja, menor vai ser a quantidade de energia livre daquela solução, tá bom? O potencial pressão, tá? Pressão hidrostática da solução, que pode ser positiva ou negativa, tá? Aqui é uma questão importante que vocês precisam lembrar sempre que a pressão positiva, né, ela aumenta, né, a energia livre do sistema, tá? Então nós vamos ver daqui a pouquinho, né, no cálculo da pressão de turgor, né, qual vai ser o potencial de pressão necessário para, né, inibir a entrada de água nas células, né? Então esses dois primeiros componentes são os componentes nos quais os principais que a gente vê dentro da planta, né, a nível celular ou a nível de tecido, tá, afetando o movimento de água dentro da planta, tá bom? Seja através da osmose, né, seja através da tensão que a gente vê no xilema, que vocês vão ver na nossa segunda aula, certo? Potencial matricial e potencial gravitacional, né, em grande escala, principalmente na relação de água no solo, né, o potencial matricial diz respeito à retenção da água no solo, na matriz do solo, né, nas partículas, e o potencial gravitacional, então, tem efeito, né, o efeito da atração gravitacional da água para o centro do nosso planeta, tá bom? Ok, então vejam aqui, ó, antes da gente passar para o próximo slide, né? Você pode calcular o potencial hídrico, né, de um corpo de água, né, seja em micro ou macro escala, através do somatório do efeito dos 4 componentes, né, potencial osmótico, pressão, matricial e gravitacional. Tá? A nível de célula, tá, normalmente a gente desconsidera o potencial matricial e o potencial gravitacional. Tá? O potencial gravitacional ele vai ser considerado para árvores grandes, né, quando a gente fala do movimento de água no xilema principalmente, tá bom? Então, por isso que quando a gente trabalha com o cálculo da determinação da pressão de turgor, né, potencial hídrico vai ser igual potencial osmótico mais potencial pressão, ok? Potencial osmótico é negativo, potencial pressão, quando a pressão é positiva, né, vai dar um valor positivo. Tranquilo, pessoal? Então, vamos passar agora para o próximo slide. Esse slide também é um slide da aula de vocês, tá? Só para a gente relembrar algumas coisas da osmose, né? Então, se você pega aqui, ó, 2 ambientes, né, nesse frasco, separados por uma membrana semipermeável, tá? Água pura nos 2 lados, né? Você tem um equilíbrio e percebam vocês, né, que a altura do nível da água é o mesmo nos 2 lados do frasco, tá? Lembrem vocês que essa membrana semipermeável, quando a gente fala dessa forma, é uma membrana que permite a passagem de água, mas não permite a passagem de solutos, certo? Isso vocês estudaram lá na biologia celular, lembram? Então vamos lá. Quando você pega esse frasco, né, e coloca solutos em um dos lados
né, em um dos recipientes, tá? Imaginem vocês que isso aqui são duas células, por que não, né? Separadas por membrana plasmática. Quando você coloca soluto desse lado da célula, ok? Ou nessa célula, perdão, nós temos uma redução do potencial osmótico, né? Uma redução do potencial hídrico em função do componente osmótico pela presença de solutos, tá? Isso vai fazer com que nós tenhamos uma redução da energia livre da água nessa parte do recipiente ou nessa célula. Tá ok, pessoal? Lembrando do conceito do slide anterior, a água espontaneamente tende a se movimentar de uma região com maior energia livre, nesse caso aqui representado pela água pura, para uma região com menor energia livre. Tá? Se esse movimento ocorre através de uma membrana semipermeável, nós chamamos esse movimento da água de osmose. Ok, pessoal? O que vai acontecer nesse modelo, né? Conforme a água passa de um lado para o outro, nós temos um aumento da pressão hidrostática, né? Aqui medido a nível de gravidade, né? Conforme esse corpo se eleva, o corpo d'água se eleva em relação, né, ao seu estado basal, né? Nós temos uma força de pressão da coluna d'água agindo na direção contrária à passagem de água, tá bom? Não fosse o efeito da pressão, tá? Toda a água que está aqui iria para esse lado da membrana, porque essa água é pura, né? Só ia ser atingido o equilíbrio quando toda a água migrasse daqui para lá, tá? Como nós temos um efeito da pressão, né? Esse efeito existe, tá? No momento em que a força de pressão da coluna d'água, a intensidade ou a magnitude da força se equivale, né, ao potencial negativo, né, vindo do potencial osmótico, né? Um mais o outro vai dar zero nesse caso aqui. Então, o potencial hídrico dos dois lados é igual. Nós temos um equilíbrio. Tá bom? Olha aqui esse outro exemplo. Ó. Esse é um exemplo um pouco mais real, né? Principalmente se a gente for pensar em células. Nós temos duas células separadas, então, aqui, um sistema separado por membrana. Essa célula, né, é um meio mais concentrado, tá? E essa célula é um meio menos concentrado. Tudo bem, pessoal? O que vai acontecer, né? Qual dos lados, né, tem o potencial osmótico mais negativo? Aqui, onde a concentração é maior. Qual dos lados a água está com maior conteúdo de energia livre? Desse lado aqui, que é o lado que está menos concentrado. Tudo bem? Qual é o efeito? Né? A água espontaneamente tende a se movimentar do local onde tem maior energia livre, ou seja, daqui, para o local com menor energia livre. Então, novamente, nós temos a osmose, né? O movimento da água através da membrana, tá? Até que você tenha aqui uma força de pressão, né, que promova então uma paralisação do movimento de água, tá ok? Aqui, tanto aqui nesse exemplo, como nesse exemplo aqui, ó, tá? Nós podemos dizer que o potencial hídrico entre os dois lados está em equilíbrio, tá bom? Não é o potencial osmótico e nem o potencial pressão que está em equilíbrio, né, mas o somatório deles dois, tá? Para esse lado aqui você tem um valor de potencial pressão e um valor de potencial osmótico. Para esse lado aqui você tem um valor de potencial pressão e um valor de potencial osmótico. Quando você soma os valores desse lado e soma os valores desse lado, né, o somatório vai ser o mesmo, ou seja, o sistema está em equilíbrio, certo? Vamos aplicar isso agora então, né, para a nossa demonstração de pressão de turgor. Vamos lá então, pessoal. Nós iniciamos o raciocínio aqui, ó. Nós temos um frasco com água pura, tá? Essa água, né, é uma água teórica, né, porque a gente desconsidera a interação das moléculas da água com a superfície interna do vidro, né? Mas para fins de cálculo aqui, então, a gente considera só o potencial pressão e o potencial osmótico, certo? Então, vejo aqui, ó, água pura, potencial pressão 0, potencial osmótico 0. 0 mais 0 dá 0. Então, o potencial hídrico da solução é igual a 0, certo? A água com alto, né, no seu máximo estado de energia livre. Tudo bem? Quando a gente pega essa solução e transforma ela numa solução 0,1 molar de sacarose, o que a gente fez? Nós adicionamos solutos, né? Nesse caso, o soluto é a sacarose, tá? Quando nós adicionamos o soluto, nós, então, interferimos, né, ou afetamos a energia livre da água através do seu componente osmótico, tá? Ao adicionar a sacarose no meio, tá,
nós geramos um potencial osmótico na solução de menos 0,244 megapascal. Tudo bem? Presença de solutos diminui a energia livre da água. Considerando que o potencial pressão continua zero, tá? 0 mais menos 0,244 igual menos 0,244. Então, o potencial hídrico dessa solução de sacarose a 0,1 molar é menos 0,244 megapascal. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vamos agora para a célula. Nós vamos pegar nesse exemplo então, uma célula flácida, ou seja, uma célula murcha. Tá? Nessa célula murcha, então, nós não temos o efeito de pressão de parede, né? Justamente porque a célula está murcha. Imaginem vocês um balão vazio, né? Balão de festinha de criança, todo mundo já encheu o balão, né? Então, imagine aquele balão vazio, ele vazio, a parede não exerce nenhum tipo de pressão sobre o ar que está ali dentro. Tá? Da mesma forma, tá? A parede celular em uma célula flácida não exerce pressão sobre o conteúdo celular que está dentro dela, ok? Então, vejam vocês aqui, potencial pressão dessa célula, 0. O potencial osmótico dessa célula é de menos 0,732 megapascal. Por quê? Porque dentro dessa célula tem diversos solutos, tá? Nós temos aqui açúcares, aminoácidos, sais minerais, né? Todos eles são solúveis em água, né? Todos eles em conjunto afetam a energia livre da região do citoplasma, por exemplo, ou da célula como um todo, né, como a gente vai discutir nesse exemplo, certo? Então, o potencial hídrico dessa célula, né, antes de colocar na solução, é de menos 0,732, né, pelo somatório do potencial pressão mais o potencial osmótico. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Nesse exemplo, então, nós vamos colocar uma célula que está com potencial hídrico de menos 732 em uma solução cujo potencial hídrico é de menos 0,244 megapascal. Tá bom? Vejam vocês que o potencial hídrico no interior da célula é mais negativo do que o potencial hídrico da solução, certo? O que vai acontecer aqui? A água se desloca espontaneamente da região com maior energia livre para a região com menor energia livre a fim de atingir o seu equilíbrio. Tudo bem? Eu vou falar 1000 vezes até vocês gravarem, né? Então, nesse caso, nós vamos ter a água se deslocando da solução de sacarose para o interior da célula. Certo, pessoal? Até quando que essa água vai se deslocar para dentro da célula? Lembrando vocês que como é uma célula, tem membrana, somente a água vai entrar na célula. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? A água vai entrar na célula até que vai chegar um momento em que a pressão de parede, ou seja, a força positiva da parede celular sobre o líquido que está no seu interior, vai barrar a entrada de mais água. Tudo bem? Então, imaginem vocês quando vocês estão enchendo o balão de criança para festinha de aniversário, né? Quanto mais você enche, quanto mais você infla o balão, maior vai ser a resistência que a parede do balão começa, né, a exercer sobre o ar que está ali dentro. Tanto é que se você tirar, né, abrir o dedo, todo o ar sai do balão porque a pressão está alta lá dentro, não é mesmo? Então, nesse caso, conforme a água entra na célula, a pressão de parede vai aumentando gradativamente, tá ok? Então, vamos lá. Para que haja um equilíbrio de potencial hídrico entre a solução e a célula, o potencial hídrico da solução tem que ser igual ao potencial hídrico da célula, não é mesmo? Para o mesmo exemplo que a gente usou anteriormente, tá? Se o potencial hídrico da solução é de menos 0,244, tá? Nós vamos ter um equilíbrio com a célula quando o potencial hídrico da célula também for de menos 0,244, tá? Inicialmente, esse potencial era de menos 0,732, tá bom? Então, vamos lá. Para que se atinja o equilíbrio, tá? Então, esse aqui, aqui eu estou calculando para vocês, né? O que está aqui embaixo. O potencial hídrico, tá? Estou substituindo daqui, ó. Potencial hídrico da célula tem que ser menos 0,244, tá bom? No equilíbrio, o potencial osmótico da célula, tá,
é de menos 0,636. Professor, por que antes era 732 e agora é 636? Por um simples motivo, pessoal. Conforme a água entra na célula, a solução interna da célula vai ficando mais diluída. Tem mais água, né, em relação à quantidade inicial do soluto. Por isso que o valor de potencial osmótico se torna menos negativo. Tá bom? Então, quando a gente substitui, né, o valor de potencial hídrico e o valor de potencial osmótico dessa célula, tá, nós podemos calcular o potencial pressão, ou seja, qual precisa ser o potencial pressão da parede celular para que a entrada de água na célula pare. Tá? Então, aqui fazendo, né, um cálculo muito avançado de matemática que vocês já estudaram, né, passa isso aqui para cá, positivo, né, mais 0,636 menos 0,244. Tudo bem? No ponto de equilíbrio entre célula e solução, a pressão de parede celular é de 0,392 MPa, ou seja, uma pressão positiva. Certo? Nesse momento, o potencial hídrico da célula, né, quando a pressão de parede é de 0,392 e o potencial osmótico é de menos 0,636, tá? O potencial hídrico da célula é menos 0,244, em equilíbrio com a solução que tem o potencial de menos 0,244. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que eu tenha sido claro na explicação, né? É sempre difícil a gente fazer isso através de um vídeo, né, sem interação com vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, né, o raciocínio. Tá? E caso vocês ainda tenham qualquer tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato. Se precisar, a gente grava mais um vídeo sem problema nenhum, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês.